Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que está assistindo nossa aula hoje. Seja bem-vindo aí a mais uma aula de física aqui com o Betão. Vocês acharam que ficar livre de mim, né? Mas hoje nós vamos falar sobre a relatividade. Vamos lá? Então, galera, o que acontece? Veja só, eu fiquei de publicar uma aula extra, né? Uma videoaula extra aí para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a relatividade, sobre física moderna, né? Eu acredito que o outro professor falou com vocês sobre física quântica, né? E a gente está aqui falando um pouco sobre a relatividade de Einstein, tá? O que acontece? Eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos históricos, né? Eu não queria que vocês ficassem, né, terminassem um ano sem ver todo o material poliedro de vocês. Então a gente já fechou nossa frente B toda e a frente A ficou faltando apenas a relatividade da minha parte, que eu fiquei de ajudar o professor, né? E ele ficou com a outra parte, né, da física moderna, que era sobre física quântica, efeito fotoelétrico e tudo mais, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a relatividade, mas antes eu gostaria de falar aqui um fator histórico, né? Falar algumas coisas importantes, interessantes e relevantes, né? Para conhecimento científico e físico nosso, tá bom? Bom, primeiramente, né? Gostaria de falar aqui que a física clássica, ela dominou, digamos assim, né? A física clássica foi o suficiente para explicar a maioria dos fenômenos físicos até ali próximo de 1900, tá? Então, até ali próximo do ano 1900, a física clássica ela dominava. Então a mecânica clássica, a mecânica newtoniana, né, as descobertas de Galileu, toda aquela parte, né, toda aquela parte da mecânica clássica, né, dominou ali até os anos ali próximo de 1900. Inclusive, né, um físico muito famoso e eu acho conhecido por todos nós, que é William Thomson. O famoso Lord Kelvin, nós vimos bastante isso lá em termodinâmica, né? A escala absoluta, né? Que é o zero Kelvin e tudo mais. Então, até o próprio William Thomson, né? Que ele viveu ali entre 1824 até 1907, ele havia dito que a física ela fechava, né, nessas grandes áreas, né? Que era a mecânica, a termodinâmica, a óptica, o eletromagnetismo e tem mais uma, né? E a ondulatória, né? Então nessas 5 grandes áreas ali você fechava tudo que se sabia da física e acreditava-se, né, que tudo que tinha para resolver da física tinha sido descoberto, que era ali os anos de ouro da física até próximo de 1900, né? Inocente demais, coitados, né? Mas enfim, logo depois, né, na verdade sempre existiu duas grandes dúvidas, né, na física. A primeira grande dúvida era o experimento de Michael Morley, né, Mikeson Morley, e a segunda grande dúvida era em relação ao efeito fotoelétrico, né, ou radiação de corpo negro, que vai entrar dentro de física quântica depois, né? Então o que acontece? Essas duas áreas ali deram origem, né, a toda a física moderna que nós temos hoje, né? Então, assim, a relatividade e tudo mais. Então, veja bem, você tinha duas situações em que a física não explicava muito bem, né? Que era o experimento de Mikeson Morley, né? O que era esse experimento? Ele consistia em afirmar que existia um éter, né? Que era um elemento, né, na qual a luz e as ondas eletromagnéticas se propagavam. Porque até naquela época acreditava-se o seguinte, se o som se propaga pelo ar, e o ar no caso está sendo o meio de propagação da luz, então a luz, o som se propaga pelo ar, então o ar é o meio de propagação do som, né? Então, de forma semelhante, né, a luz também vai se propagar aí em um meio chamado de éter, né? Então, vários experimentos, várias tentativas de detectar esse éter foram feitas, né? Inclusive, a mais completa, né, de todas as experiências foi essa experiência de Mikeson Morley, né? Então,
que acontece? Como é que funciona esse experimento a nível histórico, só para vocês entenderem aqui, né? Veja bem, gente, o que você tinha nesse experimento aqui de Michelson Morley, né? Então veja bem, o que você tinha aqui nesse experimento? Veja só, você tinha aqui um objeto luminoso. Eu vou pôr aqui, por exemplo, a chama aqui de uma vela, né? Então tá aqui um experimento luminoso. Então um objeto que está emitindo luz aqui, né? Então tá aqui o nosso cabinho da vela, né? Tá aqui. E a nossa vela, ela emite aqui um raio luminoso, certo? E esse raio luminoso que é emitido aqui pela nossa vela, eu vou vir aqui, peraí, só um pouquinho, vou vir aqui e vou colocar um espelho, um espelho semi-transparente. Por que um espelho semi-transparente, Betão? Já vou te explicar. Peraí, eu vou vir aqui e vou colocar um espelho semi-transparente. Vou vir aqui e coloco um espelho semi-transparente. Por que semi-transparente? Porque parte dessa luz vai vir para cá, né? Vai continuar em linha reta, e parte dessa luz vai ser refletida aqui, ó. Aí. Parte dessa luz aqui, ela vai ser refletida aqui, ó. Certo? E aqui nós temos, nas bordinhas aqui, nós colocamos dois espelhos que não são semi-transparentes, são espelhos mesmo, tá? Coloca um espelho aqui e coloca um espelho aqui. Então observa que quando essa luz passa por esse espelho semi-transparente, 50% do feixe luminoso continua em linha reta, porque ele é semi-transparente, e 50% reflete, porque é um espelho também, semi-transparente, mas é um espelho, e 50% reflete, tá? Bom, o que vai acontecer? Essa luz, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, essa luz que foi, ela também volta, né? E quando ela volta aqui, ela continua em linha reta, porque o espelho é semi-transparente, né? E esse feixe luminoso aqui, ó, que foi, ele também volta, ó. Esse feixe luminoso também volta e incide sobre o espelho, e também parte dessa luz reflete de volta para cá, ó. Olha só. Então, dois feixes luminosos, né, vão incidir aqui no que eu vou chamar de detector. Vou pôr de cinza. Aqui de cinza tem um detector aqui, tá? Ou seja, deixa eu pôr aqui tem um detector. Nossa, mas eu escrevi errado. Aqui tem um detector. Nossa, também a letra tá feia, né? Mas enfim, aqui tem um detector. O que acontece? Esses dois raios luminosos chegam nesse detector e eles chegam com as mesmas características, ou seja, a luz, veja bem, vamos supor que você tem um raio luminoso, ó. Esse éter, na verdade, é como se fosse um vento universal, né? Não tem um vento atmosférico, que é muito fácil de você, inclusive, detectar. Se você abanar assim, né? Se você fizer qualquer movimento brusco, você vai sentir o vento, né? Então, esse experimento é uma tentativa, entre aspas, de sentir este vento do éter, né? Então, o que acontece? Aqui você tem o éter se propagando em sentidos de 90 graus, né? Se você for analisar aqui, tem um ângulo de 90 graus. Ou seja, vamos supor que esse éter ele tem o seguinte sentido, ó. Vamos supor, né, que esse éter, o sentido dele seja aqui, ó. Seja esse o sentido do éter, né? Ou seja, o raio luminoso que se propaga aqui a favor do éter, né, ele vai ter, digamos assim, uma velocidade diferente daquele que se propaga perpendicular ao éter aqui no caso. Então, ou seja, você teria velocidades diferentes para a velocidade da luz, né? E o detector não mostra isso. O detector mostra sempre a mesma velocidade, independente do sentido desses feixes luminosos, tá? Ou seja, esse experimento foi replicado várias e várias vezes em várias estações do ano, porque a Terra ela está em rotação, né, em translação ao redor do Sol, em várias estações do ano diferentes, em pontos do sistema solar diferentes, para tentar detectar esse éter. E esse foi o experimento de física mais bem elaborado e fracassado que existe, né? Eles sempre fizeram esse experimento aqui e sempre houve um fracasso. Por que fracasso? Porque não foi detectado nenhum tipo de éter, né? Não tem nenhum tipo de substância
que ajuda ou prejudica na propagação da luz, né? Então, se você for analisar nesse sentido aqui, é um experimento falho, né? Porque você não tem nenhum tipo de alteração, tanto na velocidade da luz, quanto também no outro fator de interferência, né? Porque a velocidade da luz, como sendo uma onda transversal, ela pode sofrer interferência construtiva e destrutiva, né? E todas as vezes que eles replicam essa experiência, independente da posição, da época do ano, do lugar, sempre dá, digamos assim, os mesmos padrões de interferência. Ou seja, se tivessem posições diferentes do éter, né, contra, a favor, ia dar diferentes tipos de alterações, e não dá, nunca deu essa alteração, né? E um outro fator é que a velocidade da luz sempre era a mesma, tá? Então, isso aí acabou prejudicando muito os cientistas e acabou levantando uma série de dúvidas em relação a esse éter. Porque os cientistas começaram a se perguntar, gente, será que esse éter realmente existe? Né? Esse éter pode não existir. Então, esse era o primeiro digamos assim, a primeira parte obscura da física que não tinha solução, né? A segunda parte obscura da física é com relação à radiação de corpo negro, que vai entrar dentro lá de física quântica, né? Vai falar um pouquinho sobre a radiação de corpo negro, o efeito que isso vai ser explicado mais tarde pelo próprio efeito fotoelétrico, inclusive até o próprio Albert Einstein, né, que ajudou na elaboração aí, ele mesmo ganhou o prêmio Nobel, ele mesmo já admitia, olha gente, eu tô aqui explicando matematicamente como acontece, mas eu mesmo não acredito nesse efeito fotoelétrico, né? Eu estou esperando que um outro cientista mais brilhante que eu venha para poder contestar isso e aplicar outras leis, tá? Mas enfim, isso não aconteceu, o efeito fotoelétrico é usado até hoje, né? A radiação de corpo negro. E vamos falar então do tema da nossa aula, né? E tudo isso, né? A radiação de corpo negro, essa experiência do Mikeson Morley e todo esse aparato deu origem ao que nós chamamos hoje de física moderna, tá? Então vou apagar aqui a nossa lousa e vamos começar a falar então de relatividade, né? E lógico que isso depois abriu a parte para a física moderna, e aí uma das partes da física moderna é a relatividade. Nossa, minha letra hoje, tá? Então tá aqui a relatividade. Lógico que a relatividade ela é classificada em duas, ela é dividida em duas, a relatividade especial e a relatividade geral. Nós vamos aí falando de relatividade num contexto geral, né? Bom, falando um pouco sobre a relatividade, o que acontece? Como eu falei para vocês, até o ano de 1900, a mecânica clássica, quando se tratava de velocidade, tempo, aceleração, a mecânica clássica ela era suficiente para explicar todos os fenômenos do cotidiano, né? Isso era maravilhoso, perfeito. Só que, conforme Albert Einstein foi avançando nessa ideia de mecânica, obviamente que foram surgindo outras ideias. E, inclusive, aquela ideia de dilatação do tempo, né, e tudo mais. Mas vamos primeiro falar aqui das leis básicas, né, do que nós chamamos de relatividade restrita ou relatividade especial, né? A primeira ideia é que a velocidade da luz, e a ideia mais central, digamos assim, é que a velocidade da luz é sempre a mesma. Tá? A velocidade da luz ela é constante no vácuo, então ela é sempre 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Então a velocidade da luz é sempre constante. Como assim, Roberto? É simples, vamos supor que tem aqui uma nave espacial. Está aqui uma nave espacial. Tá aqui a nossa nave, né? Aqui as asinhas da nossa nave, belezinha. Aqui o bico da nave, beleza. Aqui está a nossa nave espacial. Vamos supor que essa nave espacial ela esteja a 50% da velocidade da luz. Ou seja, ela está a 0,5 c indo para a direita, né? E uma pessoa que está aqui está com um detector na mão. E esse detector vai detectar qual a velocidade da luz emitida por essa nave. Essa nave emite um raio luminoso, né? E esse raio luminoso vai ser detectado por essa pessoa. Quando essa pessoa detecta essa velocidade, se você for analisar pelo princípio da mecânica clássica, né, ideias lá de Newton, Galileu e tudo mais, você vai entender que a velocidade relativa, nesse caso aqui, se fosse uma velocidade newtoniana, digamos assim, se fosse pela mecânica newtoniana, a velocidade relativa era muito fácil. A velocidade 1, que é a velocidade aqui do raio de luz, mais a velocidade da luz, né? Porque, tipo assim, ela também está indo com velocidade c, né? Ou seja,
Nesse caso, você teria uma velocidade relativa aí de a velocidade da luz mais 50%, né? A velocidade relativa seria de 1,5 c, ou seja, você teria a velocidade da luz mais o 0,5. Você ia somar as duas velocidades, né? Para poder passar por esse detector aqui. A relatividade restrita não. Ela nos diz que isso aqui não acontece. Ou seja, nada supera a velocidade da luz, nem mesmo a velocidade relativa, e isso falando para referenciais inerciais. O que é isso? Um corpo que está em repouso ou está em movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, para sempre que você tiver referenciais inerciais, a velocidade da luz sempre será 3 vezes 10 elevado à oitava, independente se esse objeto estiver em repouso ou em movimento, né? Desde que seja de forma inercial, ou seja, esteja em movimento, ou seja, em movimento retilíneo uniforme, ou em repouso. Tá? Então, a velocidade da luz sempre será a mesma, ok? Ou seja, será c e não 1,5, isso que está errado. Tá? Ah, Betão, beleza, isso é falando em questão de velocidade da luz, né? Sim, velocidade da luz. E entre corpos? Vamos supor que eu tenha um corpo A, tá aqui um corpo A, tá? E esse corpo está se movendo aqui a, sei lá, vamos usar o mesmo exemplo, 50% da velocidade da luz. Então esse corpo ele está se movendo aqui para a direita a 50% da velocidade da luz. Suponho que seja uma partícula, né? E se você pegar um outro corpo aqui, um corpo B, esse aqui é o corpo A, né? Se pegar o corpo B, você tem que ele se move a 80% da velocidade da luz, o corpo B. Né? Então tá aqui, ele se move a 80% para a direita. Bom, se fosse pela mecânica newtoniana, o que nós iríamos fazer? Né? Olha, se você tem 0,5c para a esquerda e 0,8c para a direita, é só somar velocidade relativa, né? Só somar as duas velocidades, né? Não. Você somar o 0,5c mais 0,8, você vai dar mais do que a velocidade da luz. Vai dar uma velocidade acima da velocidade da luz. Isso não acontece pela relatividade restrita. Nada pode superar a velocidade da luz, nem mesmo a própria luz. Ou seja, se você pegar essa formulazinha aqui, ó, velocidade relativa igual a velocidade, vamos pôr A, né? Velocidade A mais a velocidade B, isso vai superar a velocidade da luz. Lógico, você pode vir aqui fazer essa correção, né? Que é dividido por 1 mais a velocidade A vezes a velocidade B dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Então, na verdade, a nossa fórmula de movimento relativo lá da mecânica newtoniana, né, não quer dizer que ela está errada, né, mas ela está, para altíssimas velocidades, está incompleta, né? Falta este termo aqui, né, quando estamos falando de velocidades comparáveis à velocidade da luz, tá? Não vai ser doido de falar, aqui é 3 metros, jogar aqui, aqui é 3 metros por segundo, aqui é 10, então vai dar, vou jogar aqui nessa fórmula aqui, né? Calma, não é bem assim, veja só, até porque se você jogar também, por exemplo, vamos supor, se você tem um 0,5c aqui e 0,8c aqui, mas vamos supor que seja 0,5 metros por segundo e 0,8 metros por segundo, né? Você soma os dois aqui e vai dividir por 1 mais a multiplicação dos dois. Se você multiplicar 0,5 por 0,8, vai dar um número pequeno, né? Dividido pela velocidade da luz ao quadrado, vai dar um valor muito próximo de zero. Porque a velocidade da luz ao quadrado é um número muito alto, que vai tender a zero. Ou seja, 1 mais 0 é 1. Né? E aí acaba que vai ser VA mais VB mesmo. Tá? Isso para velocidades muito pequenas. Agora, para velocidades grandes, igual 0,5c e 0,8c, ou seja, 50% da velocidade da luz e 80% da velocidade da luz, isso não se aplica, você tem que usar essa fórmula. Então, vamos fazer aqui, para a gente fazer esse exemplo aqui, ó. Então, a velocidade relativa vai ser, então, 0,5, né, c, um pouquinho, mais velocidade B é de 0,8c, dividido por 1, mais 0,5c, vezes 0,8c dividido por c ao quadrado, tá? Então tá aqui. Vamos ver então qual vai ser a velocidade relativa entre esses dois corpos, né? Então vou vir aqui, vou puxar. A velocidade relativa será, se eu pegar 0,5c mais 8, mais 0,8c, vai dar aí 1,3c, né?
1,3C sobre 1 mais, agora vamos fazer a multiplicação aqui, ó, 0,5 vezes 0,8, vai dar 0,4, né? 0,4C, né? Ao quadrado, porque C vezes C é C ao quadrado. Dividido por C ao quadrado, eu posso vir aqui, ó, e simplesmente simplificar esses Cs aqui, não é isso? Então eu vou vir aqui e falar que a minha velocidade relativa vai ser de 1,3C dividido por 1 mais 0,4 dá 1,4. Observe que nesse caso aqui, ó, 1,3. Vamos pegar aqui na calculadora. Se eu pegar aqui, ó, 1,3 e dividir isso por 1,4, vai dar 0,93, arredondando aqui, fazendo um valor aproximado. Vai dar 0,93C, né? Então essa aqui é a velocidade relativa entre os dois corpos. Observe que nesse caso aqui, ó, em nenhum momento você tem aqui que vai superar a velocidade da luz, tá? Então, se você pegar isso aí, não há nenhuma velocidade acima da velocidade da luz. Inclusive, se você pegar dois corpos, um se propagando com 1C para a direita e outro com 1C para a esquerda, joga na fórmula, vai ficar 1 mais 1, vai ficar 2. Aqui embaixo vai ficar 2 mais 2 aqui, dividido por C e tal, né? Vai ficar 2 dividido por 2, vai dar 1. Ou seja, mesmo que esse corpo aqui esteja se movendo para a direita na velocidade da luz, 1C, e esse aqui também para o lado contrário, 1C, a velocidade vai ser C. Ou seja, não vai ter velocidade acima da velocidade da luz, tá? Mas da onde saiu essa ideia aqui, Roberto? Como é que... Vamos passar para o modo demonstração agora. Vamos demonstrar como que isso aconteceu. Só para vocês entenderem o que Albert Einstein pensou, né? Será que o tempo passa de forma igual para referenciais inerciais diferentes, né? Então vamos fazer um experimento aqui mental, né? Um experimento mental para saber se isso é possível. Então vamos supor, aqui eu vou ter um vagão, né? Deixa eu pegar aqui, vou desenhar o nosso vagão aqui. Eu vou desenhar esse vagão em 3 posições, tá? Vou desenhar aqui o nosso vagão em 3 posições diferentes. Na verdade não é nem um vagão, é um foguete, tá? Aqui vai ser um foguete, tá? Você tem esse foguete aqui em 3 posições diferentes, tá? Então você tem aqui um vagão. Esse fica muito para a direita. Mas é o mesmo vagão, tá? Só que em posições diferentes, tá? Você tem aqui um vagão em posições aqui diferentes, distintas, né? Eu vou vir aqui agora, ó. Tá aqui o nosso vagão. Deixa eu pôr aqui o nosso vagão, né? Em 3 posições diferentes, olha só. Vagão não, nossa nave espacial. Vamos pôr assim, nave espacial. Que é mais fácil de entender. Por que eu não posso falar que é vagão? Porque isso aqui está muito rápido, né? Está em velocidades comparáveis à velocidade da luz. Está aqui a nossa turbina aqui saindo, né? Olha só, é o mesmo foguete, né? Só que em posições diferentes. Está aqui o nosso foguetinho aqui, né? Está aqui o nosso foguetinho aqui. E está aqui o nosso foguetinho. Só que ele está muito rápido, né? Esse foguete está se movendo aqui, então, para a direita. Vamos adotar esse referencial aqui. Ele está se movendo muito rápido aqui para a direita. Beleza. Só que dentro desse foguete tem uma pessoa aqui dentro. Vamos pôr aqui essa pessoa. Vamos pôr de cinza, vai, para não ficar igual. Tem uma pessoa aqui dentro. E essa pessoa vai realizar um experimento dentro desse foguete. Está aqui a mesma pessoa. Só que isso aqui, gente, é em posições diferentes. O foguete está extremamente rápido, em velocidades comparáveis à velocidade da luz, né? Só que ele está extremamente rápido para a direita. O que vai acontecer nesse caso? Esse carinha vai fazer um experimento. Que experimento é esse? Ele vai vir aqui, vai ligar uma lanterna. Deixa eu pôr essa lanterna de verde, vai. Ele vai ligar uma lanterninha aqui, ó. Aqui a lanterna dele, né? E aqui no teto tem um espelho, tá? Ou seja, o que vai acontecer para esse cara que está lá dentro? Para esse cara que está lá dentro, veja bem, eu vou emitir aqui um raio luminoso que vai bater no teto da nave espacial e vai retornar de volta aqui
né? Onde tem um detector aqui, certo? Aqui embaixo tem um detector aqui, tem um detector, né? O que vai acontecer? Para a pessoa que está aqui dentro, que nem está percebendo que essa nave está tão rápida assim, ele vai perceber o raio luminoso apenas subindo, batendo no teto e voltando aqui para o detector, né? Mas você está aqui do lado de fora, você não pertence àquela nave espacial, você está observando tudo de fora. Nós somos um observador de fora, estamos vendo isso acontecer. Como é uma velocidade comparável à velocidade da luz, como que nós vamos enxergar esse fenômeno? Para nós vamos ver isso em forma de triângulo, né? Olha só, nós vamos ver esse raio luminoso subir aqui, ó, sair dessa lanterninha. Nós vamos ter aqui o raio luminoso saindo da lanterninha, tipo, mais ou menos no meio, 16 graus, né? Então esse raio luminoso vai sair aqui da lanterninha, vai bater no espelho aqui no teto, pra gente que tá vendo de fora, né? E vai refletir de volta, ó. Um pouquinho menos 16, né? Vai ficar certinho. E vai refletir aqui de volta aonde tem o detector, né? Aqui, beleza. Aí, aqui tem o nosso... o detector é de cinza, né? E tem aqui o nosso detector aqui, ó. E a lanterninha tá aqui, continua do mesmo jeito, ó. Nossa lanterninha tá aqui, né? O que está acontecendo nesse caso? Ó, tá aqui o nosso espelho e tá aqui o nosso espelho. Observe o seguinte, para a pessoa que está lá dentro da nave espacial, o que ela está observando? Simplesmente o raio luminoso sair do chão, bater no espelho no teto e retornar. Tá? Para quem está de fora, eu, Roberto, observando isso aqui, né? O que está acontecendo? Eu estou vendo o raio luminoso fazer um triângulo. Ou seja, ele sai aqui do chão, bate no teto e volta para um outro lugar, uma posição que a nave está mais para frente, né? Porque a nave está andando para frente em velocidade comparável à velocidade da luz, né? Bom, então vamos analisar uma situação para eu que estou do lado de fora. Para eu que estou do lado de fora, o que eu vejo? Eu vejo o raio luminoso percorrer essa distância que eu vou chamar de distância A, que é essa mesma distância A aqui, né? E percorrer uma distância aqui também no eixo X. Vamos desenhar esse triângulo de novo? Vamos exagerar nesse triângulo, vai? Vamos fazer ele mais bonitinho aqui para vocês entenderem melhor. Não ia fazer não, mas vamos exagerar ele aqui só para vocês entenderem melhor. Ó, estou usando 60 graus. Então, vou fazer aqui o nosso triângulo de novo. Então, o raio luminoso sobe. Deixa eu usar menos 60 aqui para ficar certinho. Vou fazer um triângulo aqui. Ó, esse raio luminoso desce, né? E eles se juntam aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Vai formar um triângulo aqui, né? Beleza. Então observe o seguinte, para a pessoa, né, para nós que estamos do lado de fora, ele percebe aqui uma distância A, né, percorre a distância A daqui até aqui. Essa mesma distância A é a distância A de cá, tá? Beleza, até aí. Para a pessoa que está lá dentro, ele percorre uma outra distância. Você vê como é que é as coisas, né? Para quem está lá dentro do nossa nave, ó, ele está vendo somente o raio subir e descer, ó. Esse raio luminoso apenas subir e descer, percorrendo o que vamos chamar de distância B, tá? Bom, e agora, vamos lá. E lógico, para nós aqui, né, observando aqui do lado de fora, esse trem, né, essa nave, ela percorre uma distância, né? A nave também percorre uma distância aqui, ó, daqui até aqui, né? Essa nave percorre uma distância que eu vou chamar de V vezes ΔTA, né? Que é a velocidade da nave vezes o tempo que demora para percorrer esse dA aqui, né? E esse dA aqui, ó, ele é o que na verdade? Não é a velocidade da luz ali dentro? É a velocidade da luz vezes o tempo que eu vou chamar de tempo A dividido por 2. Por quê? Porque a distância dA é comparável com a distância dB, é o que? A ida e a volta, né? E a distância dB também, ida e volta. Então a dA é o que? C vezes ΔTA dividido por 2. Certo? Esse dB aqui é simplesmente a velocidade C. Vou pôr essa distância B aqui também. A distância B, ela é o que? Ela é C vezes ΔTB, porque agora é o tempo em relação a quem está lá dentro, dividido por 2.
Então lasqueira. Dividido por 2. Então na verdade o que a gente tem dois tipos de percepção temporais diferentes, né? Tem um tempo para quem está lá dentro, que é a distância B, ou seja, o tempo B, e para nós que estamos do lado de fora, que é a distância A e o tempo A. Então nós vamos ter dois tempos e duas distâncias. Se você for analisar, aqui forma um triângulo retângulo, ó. Não é isso? E eu posso jogar isso na fórmula da hipotenusa, não posso? Qual que é a fórmula da hipotenusa lá? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Então eu posso falar que a minha distância A ao quadrado... a minha hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos meus catetos. Então a minha distância A ao quadrado tem que ser igual à minha distância B ao quadrado, está aqui, mais essa velocidade vezes o tempo percebido por A, né, que somos nós do lado de fora. Só que daqui, ó, até aqui, ó, é esse V vezes ΔTA dividido por 2, né, porque é metade da distância dividido por 2 também elevado ao quadrado. Então eu estou mostrando para vocês da onde que saiu aquela fórmula da relatividade de Einstein, né? O tempo dilatou, não sei o quê. Da onde saiu isso? Essa ideia de percepção aqui, ó. Né? Lógico, gente, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, tudo é percebido apenas com velocidades próximas, né? Velocidades relativas, próximas da luz, tá? Bom, vamos substituir nossa hipotenusa. Eu falei que nosso dA é C vezes ΔTA dividido por 2, né? Então vamos substituir aqui no lugar. No lugar do dA, eu vou colocar o que equivale ao dA, que é a velocidade da luz, vezes o tempo A, dividido por 2, elevado ao quadrado. Que é igual, quem que é o nosso dB aqui? O nosso dB é a velocidade da luz, novamente. Agora isso aqui, vezes o tempo B, dividido por 2, também elevado ao quadrado. Mais a nossa velocidade da nave, vezes o ΔTA, dividido por 2, elevado ao quadrado. Então, só para vocês entenderem de onde está saindo essa ideia aí, né? Nossa, Alberto, mas parece tão difícil. Calma, nós vamos chegar lá. Se você não quiser, lógico, saber disso aqui, quiser só decorar a fórmula no final, fique à vontade. Porém, eu estou te mostrando de onde que saiu, tá? Vamos lá, então. Vamos resolver isso aqui, vai ficar C ao quadrado vezes ΔTA ao quadrado sobre 4 é igual a C ao quadrado vezes ΔTB ao quadrado sobre 4 mais velocidade ao quadrado vezes ΔTA ao quadrado por 4. Como todos estão por 4 aqui, eu posso vir simplesmente aqui simplificar, não posso? Posso, claro que eu posso, né? Então eu vou vir aqui agora e vou continuar meu cálculo, ó. Vamos lá. O que eu vou ter? Eu vou isolar então o meu TA, né? Meu tempo A. Eu vou isolar meu tempo A. Então eu tenho tempo A aqui, tem que passar esse tempo A para cá. Então vai ficar assim, ó, velocidade da luz ao quadrado vezes ΔTA ao quadrado. Então para cá positivo, dá para lá negativo, menos a velocidade da nave ao quadrado vezes o nosso ΔTA ao quadrado, que é igual, e vou manter do outro lado, C ao quadrado vezes ΔTB ao quadrado. Beleza. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, né? Eu estou isolando o TA. Então vamos isolar o TA. Se eu estou isolando o TA, eu posso pôr então C ao quadrado menos V ao quadrado em evidência, que multiplica nosso ΔTA ao quadrado, que é igual a C ao quadrado vezes ΔTB ao quadrado, né? Vai ficar nosso ΔTA ao quadrado vai ser igual a C ao quadrado sobre, assim, ó. Aliás, vamos pôr tudo junto. C ao quadrado vezes ΔTB ao quadrado sobre o C ao quadrado menos V ao quadrado. Bom, eu quero simplificar esse C daqui, então vai ficar assim, ó. ΔTA ao quadrado vai ser igual assim, ó. Vamos pôr assim, ó, só o C ao quadrado dividido por C, vou pôr o C em evidência aqui embaixo, tá? C ao quadrado que multiplica C dividido por C dá 1, né? Menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, fecha, que multiplica o nosso ΔTB2. Gente, essa fórmula já te lembra alguma coisa? Já te lembra aquela fórmula que nós vimos lá no quadro anterior, né? Estou te mostrando de onde que ela saiu. Beleza, vou simplificar, tá multiplicando, né? Posso simplificar esse C com esse C aqui.
Então o que eu posso fazer agora? Eu posso escrever o seguinte, ó. E aqui está em forma de quadrado, eu passo raiz, né? Então vai ficar, nosso ΔTA é igual a raiz quadrada de... Vou fazer uma raiz melhorzinha, né? Bonitinha. Raiz quadrada de ΔTB ao quadrado sobre 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Bom, lógico, o ΔTB ao quadrado sai da raiz, o resto permanece dentro da raiz, né? Então, o que eu vou ter como resposta final aqui? Eu sei que o nosso ΔTA... Deixa eu pôr mais para cima, que senão vocês não vão conseguir ver. Deixa eu pôr ele aqui em cima. Então, eu posso falar o seguinte, ó, que o nosso ΔTA, ele vai ser o quê? Ele vai ser, esse aqui vai sair da raiz, né? O ΔTB. ΔTB dividido por 1 menos... Não, aqui continua a raiz, né? Aqui não está o quadrado. Raiz de 1 menos a velocidade ao quadrado dividido por C ao quadrado. Então está aqui a demonstração da fórmula da relatividade de Einstein. Por que o tempo ele dilata nesse caso? Né? Tá aí a demonstração de por que o nosso tempo dilata. Né? Você tem duas percepções de tempo, de espaço e de luz. Né? Uma dentro da nave e outra de fora da nave. Dentro da nave, a pessoa só vê o raio de luz subir, bater no teto e voltar. Fora da nave, eu aqui do lado de fora, observando tudo isso, eu estou vendo a luz fazer um triângulo, né? Porque a nave está muito rápida, em velocidades próximas à velocidade da luz. E aqui sai, então, a demonstração da fórmula da relatividade de Einstein, né? Bom, e desta demonstração, dessa fórmula aí, saem outras fórmulas, né? Saem outras fórmulas. Como, por exemplo, a fórmula do comprimento, né? Deixa eu colocar aqui a fórmula do comprimento, que é essa aqui, ó. Deixa eu colocar ela no cantinho aqui em cima. Essa aqui é a fórmula do espaço, da dilatação do espaço, né? Da mesma forma, a dilatação do comprimento, ou o encurtamento desse comprimento, né? Então, eu vou dizer assim, ó, o tamanho do comprimento B é igual a raiz quadrada de 1 menos a velocidade ao quadrado sobre C ao quadrado, vezes o nosso comprimento A. Né? Então está aqui também o comprimento, ou seja, o tamanho das coisas também é relativo. Depende, obviamente, da velocidade que você está. Lógico, tudo isso, o tempo ser relativo, o comprimento ser relativo, nós estamos falando isso, lógico, de referenciais em velocidades próximas à velocidade da luz. Não é isso? Um exemplo bem clássico aqui para a gente tentar entender aquele paradoxo dos gêmeos, né? Você pega duas pessoas, duas crianças gêmeas que acabaram de nascer, né? Você deixa um aqui na Terra e põe outro para poder viajar em velocidades próximas à velocidade da luz, né? Depois de se passar, aí no caso 10 anos, essa nave retorna. A criança que estava aqui na Terra, para ela se passaram 10 anos e para a pessoa que viajou se passaram apenas 6 anos. Por que disso? Porque a pessoa está tão rápido, mas tão rápido, que acontece ali o efeito relativístico. Né? Temos evidências disso, Roberto? Temos muitas evidências disso. Primeira evidência. Todos os nossos satélites de telecomunicação, e principalmente os satélites GPS, eles têm lá um software, né? Eles têm um algoritmo que faz essa correção relativística. Por quê? Veja só. Vou apagar aqui a nossa lousa. Apesar que está muito bonita, né? Mas vou apagar a nossa lousa aqui. Vamos supor que aqui seja a Terra, olha só. Aqui seja... Deixa eu pegar aqui uma ferramenta de elipse. Vamos supor que aqui seja o nosso planetinha Terra. Tá aqui, ó. A Terra é azul, né? Tá aí no nosso planeta Terra, né? O que acontece? Veja bem. Se você tem... Né, a Terra faz um movimento de rotação. Se você tem um satélite e esse satélite é geoestacionário, o que vai acontecer aqui? Ó? Esse satélite vai sempre girar junto com a Terra. Ou seja, ele vai girar, um pouco a trajetória do nosso satélite, ele vai girar aqui próximo da Terra, mas ele vai girar de forma a ficar sempre na mesma posição. Ou seja, se o nosso satélite está aqui, vamos supor que o nosso satélite esteja aqui. Ó. Tá aqui o nosso satélite, está aqui com anteninhas, blá blá. Está aqui o nosso satélite, né? Então, ele é geoestacionário, a Terra gira, ele gira junto. Então, ele vai sempre ficar em cima da mesma posição, né? Só que o que vai acontecer nesse caso? Ó, a Terra gira, o satélite gira junto, ok.
Então eu vou chamar isso aqui de posição A, que é onde nós estamos, e vou chamar a posição aqui do nosso satélite de posição B, né? E o que vai acontecer? A Terra vai girar, não vai? Vai girar. Então o que vai acontecer com esse caso aqui? Ó? Só que a Terra vai girar o seguinte, ó. O eixo de rotação aqui da Terra vai girar aqui, ó. Olha só, vamos supor que eu tenha uma nova posição B aqui agora, ou A', né? Vamos chamar de posição A', que é mais fácil. Eu tenho uma nova posição aqui, A', né? E de forma bem semelhante, o nosso satélite também vai deslocar aqui, ó. Ele vai ter um deslocamento aqui. Olha só, vai deslocar aqui da posição B até a posição B'. Observe como ele é um satélite geoestacionário, ele vai estar em cima do ponto A'. Porque a principal característica do satélite geoestacionário é sempre estar aqui, ó, em cima da mesma região, né? Por isso que os GPS são tão precisos nesse caso, né? Só que imagina, esse espaço percorrido de A por O', vou chamar de delta A, vai. Delta A, esse espaço percorrido pelo delta A aqui é diferente do espaço percorrido pelo delta B. Ou seja, eu posso afirmar categoricamente que o espaço percorrido por B é maior que o espaço percorrido por A, né? Ou seja, os satélites, os primeiros satélites, os primeiros protótipos de GPS, né, eles sempre davam uma diferença considerável de metros. Mas o porquê disso? Né? Porque o satélite está tão rápido aqui em cima e tão mais rápido aqui em cima em relação a quem está na superfície terrestre, que ele começa ali a sofrer um efeito relativístico. Tanto é que de tempos em tempos, né, dependendo da altitude, da velocidade, do satélite e tudo mais, de tempos em tempos esse satélite tem que fazer uma correção, né? Porque o tempo dele, o relógio dele está diferente do tempo da Terra, né? Um outro efeito que nós chamamos de efeito relativístico, né? São os muons. Outra prova de que isso é verdade são os muons. O que são muons? Muons são partículas subatômicas, né? São partículas minúsculas que elas ficam decaindo em outras partículas, né? Então, se você for analisar aqui, outro exemplo disso, se você tem um muon aqui, ó, que está chegando aqui no espaço, né? E entrando na superfície terrestre aqui, ele vai demorar, a gente já tem matematicamente isso, então você pega um detector em cima de uma monte, de uma montanha, de um monte, alguma coisa, né? Aí vai lá no pico do Monte Everest, né? Tá aqui o nosso Monte Everest, vai lá no pico dele e põe um detector bem aqui em cima, né? E vai aqui embaixo e põe outro detector, né? Ou seja, para detectar essa ideia de muon. O que vai acontecer? O muon, né? Ele vem, né? Ele incide aqui nesse detector, os muons incidem aqui, e pela lógica, né, esse muon deve decair ou deve mudar, ele decai em outras partículas, né, ele muda instantaneamente ali, depois de um certo tempo, para outras partículas. Só que quando esses muons chegam aqui embaixo no detector, vamos supor, né, o muon dele decai em, sei lá, em quark, não sei se é isso, né, acho que nem é isso, mas só para a gente ter uma ideia. O muon decai em quark depois de tanto tempo. Ou seja, quando esse muon chegar no detector aqui, ele deveria continuar sendo muon, mas ele já decaiu, né? Ou seja, o tempo para esse muon passou mais devagar do que para quem está parado na superfície da Terra, né? Então, isso é outra prova do efeito relativístico, tá? Mas, só para vocês entenderem, hoje é dia de eclipse solar, já teve eclipse solar aqui na Terra, né? Hoje de manhã nós tivemos o eclipse. Só para vocês entenderem, Albert Einstein conseguiu provar que isso é verdade. Como? Olha só, vamos analisar aqui. Olha como Albert Einstein provou. E inclusive o Brasil foi um importante chave para demonstração da teoria da relatividade. Por quê? Veja só. Se você tem o Sol, né? Tá aqui o nosso Sol. Tá aqui o Sol. Tá aqui o nosso Sol. E você tem aqui a Terra. Vamos pôr aqui a Terra. Aqui no, né? Bom, você tem aqui a Terra. Tá aqui a nossa terrinha. Beleza. E, obviamente, a Lua girando ao redor da Terra. Né? Vamos pôr aqui a Lua girando aqui ao redor da Terra. Né? Então, tá aqui a nossa Lua girando aqui
ao redor da Terra. O que vai acontecer? Veja bem. O que Albert Einstein propôs? Bom, vou indo na ideia lá de relatividade e tudo mais, aquela ideia de tecido de espaço-tempo e tudo mais. Bom, e por que o Brasil tem a ver com isso, Roberto? Calma lá, vamos lá. Albert Einstein tentou durante muitos anos provar que a teoria da relatividade era verdadeira, né? Até então, essa teoria não tinha sido testada. Tá? E não tinha naquela época muitos equipamentos para fazer esses testes. Mas os astrônomos, os cientistas, né, e tudo mais, e Albert Einstein inclusive, o que acontece? Ele havia proposto uma ideia muito simples. Você tem aqui uma estrela, né? Daqui a estrela. Né? Essa estrela não seria visível num eclipse total do Sol. Né? Por quê? Porque a Lua está na frente do Sol, ia tampar aqui, e uma estrelinha que estava bem aqui atrás do Sol, não ia ser possível detectar a imagem dessa estrela. Então é muito simples. Se a relatividade for um fato científico, né, você vai ter aqui então um desvio. O que é isso? A luz da estrela vai vir em linha reta, né, a luz se propaga em linha reta, mas pela grande gravidade do Sol, essa luz vai sofrer um desvio. Bem, aqui eu vou fazer essa luz sofrer aqui um desvio. Ó. Vai sofrer aqui um desvio. Vou tentar fazer essa luz sofrer aqui um desvio. Ó. Essa luz vai sofrer um desvio. E ao sofrer esse desvio, ela passa então a ser visível a partir do eclipse. Ó. Ou seja, veja bem, ó, a luz ela passa pelo Sol aqui, ela sofre um desvio e consegue, né, chegar aqui onde uma pessoa aqui não deveria ver aquela estrela, vai conseguir enxergar a estrela. E o Albert Einstein e o comitê científico tentaram isso em vários lugares do mundo. Só que no Brasil, né, e falhou, porque quando eles foram nesses vários lugares, chegava lá, o céu nublava, chovia, e não dava certo, né? E aí, aqui em Sobral, no Nordeste brasileiro, tinha um eclipse total do Sol, né? Naquela época lá de Albert Einstein. E aí veio todo o comitê científico, veio o próprio Albert Einstein aqui no Brasil, no Nordeste, aonde você tinha 100% do eclipse solar, e quando eles olharam para o céu, o que eles viram? A estrela que não deveria ser vista, né? Lá no céu eles conseguiram ver ela, porque a luz dela fez um desvio ao passar próximo ali do Sol. Tá? Então só para vocês entenderem aqui esse conceito de por que o Brasil foi tão importante nessa ideia de relatividade de Albert Einstein. Tá? Então a comprovação foi aqui em Sobral, no Nordeste brasileiro. Só que quando chegou-se a comprovar essa teoria da relatividade, né? Obviamente que Albert Einstein já tinha ganhado o prêmio Nobel, né? Só que ele tinha ganhado o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico, né? Que ele tinha que era outra parte da física, né? Lembra lá das partes da física que ficavam em aberto? Pois é, ele ganhou o prêmio Nobel por isso e não pela relatividade. Ele é muito conhecido, quando você fala em Albert Einstein, todo mundo fala, a teoria da relatividade, né? Mas ele não ganhou o prêmio Nobel por isso, e sim ganhou o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico, né? Lógico que os cientistas ficaram com medo, né? Vai que essa teoria da relatividade não dá certo, né? Uma obra-prima, mas, né, precisava de uma verificação experimental. Vou fazer aqui um exercício só para a gente finalizar essa ideia de dilatação do espaço-tempo e tudo mais. Vou fazer um exercício aqui então. Vamos supor que eu tenha a seguinte ideia, tá? Eu tenho um foguete. Aqui, ó. Deixa eu fazer um exemplo de exercício. Tem aqui um foguete. Aqui o nosso... vou fazer de azul, vai. Tem aqui o nosso foguetinho. Aqui. E esse foguete, ele vai viajar. Ele vai viajar aqui. Tá aqui o nosso foguete, né? Aqui, ó. Foguetinho aqui. Aqui tá os motores do nosso foguete, né? Então, tá aqui o nosso foguete. E esse foguete, ele vai viajar durante muito tempo, tá? Esse foguete, ele vai viajar durante 10 anos, tá? Então, esse foguete vai viajar durante 10 anos. Se você for analisar aqui, ó, em vez de isolar o TA e isolar o TB, você vai ter aquela formulazinha, ó, delta TB igual a raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, que multiplica aqui o nosso delta TA, né? Bom, o que acontece? Olha só. Vamos supor que eu vou fazer esse foguete viajar
durante 10 anos para quem está na Terra. Então, durante 10 anos, para quem está na Terra, tá aqui a Terra, né? Então, vou chamar isso de referencial A, né? Quem está na Terra. Então, para quem está na Terra, se passaram 10 anos. Tá? 10 anos se passaram que esse foguete estava viajando a uma velocidade, deixa eu olhar aqui para o exercício dar certo para a gente, né? A uma velocidade de 80% da velocidade da luz, tá? Então ele está andando a 0,8 c durante 10 anos para quem está aqui na Terra, né? Quantos anos terão se passado para quem está dentro do foguete? É fácil. Eu já isolei o ΔTB aqui, né? Porque se fosse ΔTA, você estaria dividindo ΔTB, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou substituir, ó. O ΔTB é igual a raiz quadrada de 1 menos... Qual que é a velocidade do foguete? 0,8 c ao quadrado dividido por c ao quadrado vezes nossa ΔTA, que é de 10 anos aqui na Terra, né? Então, 10 anos. Então, ΔTB vai ser igual... Vamos ver quantos anos se passaram para quem ficou dentro da nave, né? Então, 0,8 vezes 0,8, né, que é o 0,8 ao quadrado, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 1 menos 0,64 c ao quadrado dividido por c ao quadrado vezes 10. Né? Então, eu vou ter que o nosso ΔTB vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos esse c com esse, ó, eu posso simplesmente simplificar, né? Então, vai ficar 1 menos 0,64 vezes 10. Então, veja bem, gente. Nosso ΔTB vai ser 1 menos 0,64 vai dar a raiz de 0,36 vezes 10, né? Então, a nossa ΔTB vai ser 0,6 vezes 10. Então, nosso ΔTB são de 6 anos. Isso aí, hein, galera? Veja bem, então, o quanto para quem ficou parado aqui na Terra se passaram 10 anos, ó. Para quem estava viajando a 80% da velocidade da luz, quando ele retorna na Terra, né? Aqui na Terra se passaram 10 anos, mas para ele foram 6 anos. Aí tá aí a aplicação daquela fórmula que nós deduzimos, né? Agora há pouco, tá? Então tá aí um exemplo de questão, né? Que usa esse tipo de conhecimento físico, tá? Uma outra questão poderia cair, né? Eu tenho uma nave que está, vou usar esse mesmo exemplo aqui, a 0,8% da velocidade da luz, e ela emite um feixe luminoso. Uma pessoa aqui na Terra vai receber esse feixe luminoso e tem um detector na mão dessa pessoa, né? Quando esse feixe luminoso chegar nesse detector, qual vai ser a velocidade medida, né? Você pode ter certeza que lá uma das alternativas vai estar 1,8 c, né? Por quê? Porque a luz se propaga a velocidade c, mais 0,8 em que ele estava. Se você somar os dois, vai dar o quê? 1,8 c. Mas pela relatividade restrita de Albert Einstein, a velocidade máxima, a velocidade da luz é sempre constante para todo referencial inercial. Ou seja, se está em movimento retilíneo uniforme, né, a 0,8 c, então ele vai ser recebido pelo detector com velocidade c também. Ah, Roberto, eu deveria somar esses dois. Não. Né? Essa é a relatividade restrita de Albert Einstein, onde você tem, né, essa ideia aí de que a velocidade é sempre constante no vácuo para qualquer que seja referenciais inerciais. Ah, Roberto, e se um objeto está acelerando, então, aí já é referenciais não inerciais, e já entra dentro da relatividade geral, e já é outra coisa, que é a dilatação do espaço, do tempo e tudo mais. Tá? Inclusive, dentro da relatividade geral, a gente tem aquele princípio da equivalência, né? O que é o princípio da equivalência? Que uma pessoa que estiver dentro do elevador, por exemplo, né, ela não consegue distinguir se ela está numa velocidade, numa aceleração gravitacional, ou se é uma aceleração provocada por um foguete, por exemplo. Então, esse é o princípio da equivalência. Né? Aí você tem o princípio também do rotor de Albert Einstein, né? Tem a deformação do espaço-tempo, que fala sobre a teoria da gravidade de Albert Einstein, né? Que a gravidade, na verdade, são ondas eletromagnéticas, que inclusive as ondas gravitacionais foram já detectadas, né, por aqueles grandes observatórios, grandes centros, né, os LIGOs lá nos Estados Unidos.
eles fizeram mais ou menos essa experiência e conseguiram detectar ondas gravitacionais. Se eu tiver curiosidade em relação a tudo isso que foi dito agora sobre a relatividade geral, dá uma pesquisada sobre ondas gravitacionais, dá uma pesquisada sobre o tecido do espaço-tempo, a teoria da gravidade de Einstein, né? Princípio da equivalência, o rotor de Albert Einstein. São coisas que não caem em vestibular, mas são coisas muito interessantes, né? Que dá para você aí pesquisar a respeito disso e tudo mais, tá? Bom, gente, agora de fato, nós encerramos. Essa foi a nossa última aula, tá? Agora, de fato, a gente se despede aqui em 2020, né? Então, gente, eu gostaria de dizer que eu me esforcei bastante nesse ano de 2020 para tentar fornecer o máximo de conteúdo para vocês, tá? Tentei me esforçar aí para conseguir o máximo, sabe? Não deixar que esse regime de aulas não presenciais prejudicasse vocês. Então, tentei aí ao máximo tentar fornecer o meu melhor. Vocês podem ter certeza que eu tentei entregar o meu melhor durante esse regime de aulas não presenciais. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, sugestão, reclamação a respeito durante esse período do REAMP, né, de aulas não presenciais, vocês podem me chamar no privado, podem agradecer, reclamar, me xingar, não tem problema, mas me chamem lá no privado e, se possível, não parecer, né? O que vocês acharam dessas aulas aí não presenciais. Dentro das minhas possibilidades, né, comprei aqui a mesinha digitalizadora, né, para tentar dar uma aula aqui um pouco mais profissional, né, uma webcam melhor aqui, para tentar realmente cativá-los, né? Então, tá aí nossa última aula do ano. Espero que vocês tenham gostado desta e das demais aulas que foram oferecidas em 2020. Eu sou o professor Roberto Couto de Física, professor do Colégio Ápice. Vou ficando por aqui. Um abraço, galera, e até a próxima.